Queridos, nosso tema, Missões de Paz da ONU. Nós sabemos que os temas envolvendo intervenções militares, campos de refugiados, migrações de refugiados, são temas muito atuais, que começam a ser cobrados cada vez mais em provas e concursos. Então, nossa aula vai focar principalmente o que é uma missão de paz, como funciona, quem são os responsáveis, de que maneira ela passa a ser aplicada. Missão de paz, então. A missão de paz é uma operação que serve como instrumento para poder agilizar configuração de democracias, impedir configurações de conflitos internos, criar condições de paz dentro dos espaços. Então, algumas nações bastante marcadas por guerras, bastante marcadas por instabilidades internas, acabam sendo aprovadas para terem a pacificação dentro dos objetivos, dessas missões da ONU. A primeira missão de paz criada pela ONU, ela foi desenvolvida assim que a ONU foi criada para a pacificação de Israel e seus países vizinhos. Nós vamos ter a criação de Israel como um território artificial no Oriente Médio, com uma forte presença de conflitos nas suas fronteiras, e então a ONU, recém-criada, acaba gerando a sua primeira grande oferta de missão. Essa missão, ela vai ter a presença brasileira na primeira missão. Ela foi pensada para monitorar o fim do conflito entre Israel e os países vizinhos. O Brasil vai ser convidado a fazer parte. Ele vai participar com 600 soldados na área do Canal de Suez. Então, nós vamos ter a Península do Sinai, com uma área bastante tensa, reivindicada por Israel, um assentamento palestino e um território pertencente ao Egito. Então, nós tínhamos muitas nações ali interessadas. O Brasil, membro efetivo da ONU, ele vai contribuir, então, com soldados para a pacificação dessa região. Nós estamos dentro das missões de paz da ONU desde o primeiro momento, desde a primeira missão. Então, essa missão tinha como objetivo, encerrar os conflitos entre Israel e seus países vizinhos. Depois dessa primeira missão, nós vamos ter mais de 60 missões da ONU. Muitas o Brasil fez parte. Atualmente, o Brasil, hoje, em 2020, o Brasil está em 11 países com missões, sendo que liderou recentemente a missão do Haiti e hoje está no Líbano e no Sudão com lideranças. Então, durante a Guerra Fria, que era o período da formação inicial da ONU, nós vamos ter esses conflitos políticos entre União Soviética e Estados Unidos, impedindo que as missões de paz tivessem uma força tão forte, porque o Conselho de Segurança da ONU, ele acabava vetando os acontecimentos segundo os interesses da sua formação inicial, que é de cunho político. Então, o motivo dessas intervenções no período da Guerra Fria, eles vão ser bastante políticos, eles vão ser bastante inibidas as suas ações pelo Conselho de Segurança, que na maior parte das vezes congelava a decisão se não fosse do seu agrado. No período da Guerra Fria, as missões de paz, então, limitavam-se à manutenção do cessar-fogo e das tensões. O objetivo dela era só diminuir a guerra, ponto. Esse controle todo era feito com objetivos para avançar a pacificação, resolvendo o conflito pacificamente, mas sem grandes intervenções. Para isso, nós vamos ter a ONU enviando vários militares com suas tropas, armadas para as áreas de conflito e lidando ali só com as áreas de tensão. Com a queda do socialismo, com a queda do Muro de Berlim, com a mudança da ordem mundial, a ONU vai expandir as suas missões de paz e ela vai se reconfigurar. Atualmente, essas missões, elas não são apenas para pacificação. Elas têm o objetivo também de restabelecer democracia,
estabelecer ajuda humanitária, traçar desenvolvimento, com hospitais de campanha, com campanhas de vacinação, com resgates de espaços econômicos. Então, ela vai ampliar as suas ações, fazendo com que seja muito mais do que apenas conter as instabilidades. Esse novo espaço, então, ele vai implementar a paz e desenvolver bases sustentáveis dentro dos países aonde elas vão ser instaladas. Nas missões de paz atual, então, as tropas auxiliam não apenas na segurança, mas nas questões sociais. Montam hospitais, poços artesianos, campanhas de vacinação, estabilizam regiões de conflito, promovem eleições democráticas, vai muito além da sua linha tradicional. Cada vez mais, então, a ONU angaria funções buscando garantir, assegurar os direitos humanos a serem aplicados, auxiliando no desenvolvimento dessas democracias, ajudando a estabelecer regimes legítimos governamentais, treinando polícias, apoiando os grupos migratórios refugiados para retornarem para o seu país de origem e cessando as regiões de tensão assim. Não basta nós apoiarmos os refugiados, nós precisamos permitir que as suas regiões de repulsão se estabilizem para que eles possam retornar. Essa é a melhor solução em relação aos refugiados. E essa é uma das funções das missões de paz. Então, para que essas missões de paz ocorram, nós vamos ter 3 princípios básicos. Dos princípios básicos, o primeiro é o consenso das partes. É feita uma reunião dentro da área de tensão, envolvendo todos os grupos. O grupo governamental, os grupos paramilitares, os grupos de tensão de países vizinhos, todos que têm interesse dentro daquela guerra, daquele conflito. Depois que todos concordam com a operação, então ela ocorre. Por quê que precisa ter o consenso dos vários grupos? E dentro disso, queridos, muitas organizações, elas são terroristas. Nós vamos ter países, Saara Ocidental, Libéria, Sudão, que vão enfrentar problemas sérios com grupos paramilitares. Então, para ter missão de paz, tem que ter um consenso, todos os grupos têm que concordar com a entrada da ONU e os seus soldados dentro daquela região, para que esses soldados possam prestar auxílio em segurança e possam se desenvolver em ações livres sem entrar em confronto direto com os grupos locais. Exemplo citado, né? O Saara Ocidental, onde nós vamos ter aqui o acordo da ONU junto com o governo do Saara Ocidental, que é um território separatista do Marrocos, com os grupos paramilitares e com o próprio Marrocos. Muitas vezes, queridos, essas partes envolvidas são complicadas, porque para pacificar essas regiões, nós vamos envolver muitos interesses políticos, econômicos e muitas tensões dentro dos espaços. Por isso, é fundamental que o consenso das partes funcione. Outra questão é a imparcialidade. A ONU não pode comprar lado. Se a função é pacificar, é estabilizar e é democratizar, ela não pode ter um lado de apoio. Ela precisa ser imparcial. Ser imparcial não é ser neutra. Ser imparcial é não tomar lado no conflito. Se for neutra, ela acaba permitindo crimes de guerra. Então, ela não pode permitir crimes contra a humanidade. Ela só não compra um lado, ela é imparcial, não neutra, certo? O objetivo da missão, então, é não interferir diretamente no problema do conflito. É sim estabilizar e pacificar os grupos que moram ali. É manter aquela região, o grupo vencedor, dentro do poder e dentro das formas legítimas. Isso aqui são os tuarengues, no Mali, onde a missão de paz da ONU negocia, inclusive, com os grupos de beduínos, os grupos nômades da área dos desertos. Como eu disse para vocês, imparcialidade não significa neutralidade.
Se tiver crimes contra a humanidade, se tiver violência, eles podem atuar restabelecendo, então, a missão de paz naquela região. No Haiti, o Brasil foi bastante atuante contra os grupos guerrilheiros dentro das áreas urbanas. E um dos objetivos era diminuir a violência dentro das cidades do Haiti. O terceiro ponto vai ser a questão, então, o primeiro é o consenso, o segundo é a imparcialidade, o terceiro vai ser o uso de não força letal. O objetivo da ONU não é ser um exército guerrilheiro. O objetivo da ONU é pacificar. Então, o uso de armas só em caso de necessidade. Há, sim, a legítima defesa, e muitas vezes tem que ser aprovado pelo Conselho de Segurança as decisões de tomada de armas. Nós vamos ter aqui a ONU não servindo para aumentar a guerra. Ela não é um exército de intervenção nesse caso. Missão de paz não é intervenção militar. Missão de paz é pacificação, é estabilização da democracia e das ordens dos direitos civis. Algumas operações, então, a ONU ela envia os seus observadores, que vêm de várias origens, engenheiros, médicos, psicólogos, nós vamos ter várias frentes, sociólogos, para analisar o território e depois, então, promover essa missão de paz. Uma das missões mais tensas que nós temos é a missão no Sudão, que envolve um território separatista muito complexo. Essa foto é da missão do Sudão. Da onde vem o financiamento da missão de paz? Bom, dos membros ativos da ONU. Todos colaboram, como se fosse uma pequena mensalidade, calculado pela proporção do seu desenvolvimento interno. Então, quanto mais rico, maior a contribuição para a ONU. Lembrando que o Conselho de Segurança Permanente da ONU, ele vai contribuir com uma quantia maior porque ele tem um poder de decisão maior. Então, os 5 maiores contribuintes vão ser o Conselho de Segurança da ONU. O orçamento para as áreas de missão de paz, eles são aprovados anualmente. Esse orçamento, pensando em orçamentos militares, ele não chega a 1% dos gastos militares do mundo. Os países que mais contribuem para as missões de paz. Os 5 países do Conselho de Segurança da ONU, nesse caso aqui o Japão não faz parte do Conselho Permanente. O Japão contribui porque não tem exército próprio, então depende da ONU para sua soberania. Depois nós vamos ter ainda Itália, Canadá, Espanha. O orçamento que o Brasil destina é de 0,76%. Essa é a nossa contribuição para o orçamento da ONU. Como é estabilizado? Primeiro se faz uma consulta, se manda observadores que analisam, que determinam os planos de ação e definem o que deve ser feito. Aqui nós vamos ter governos fazendo parte, os membros do Conselho de Segurança da ONU, os membros da Assembleia Geral, organizações regionais, ONGs. Aqui nós vamos ter vários grupos que vão estudar e vão traçar o perfil do lugar e o que é necessário para que haja pacificação. Há uma necessidade de assistência técnica. Essa assistência técnica visa a condição política, militar, humanitária e de segurança. Então, nós vamos ter vários enviados técnicos da ONU para uma missão de paz. Hoje, em 2020, o Conselho de Segurança da ONU é formado por 5 países permanentes, vocês já sabem, né? Reino Unido, Rússia, Estados Unidos, França e China, são 5 com poder de veto. Na África, os representantes Egito e Senegal. Na Ásia, Japão e Malásia. É por eleição, tá, queridos? Depois nós vamos ter o Uruguai e a Venezuela, Nova Zelândia e Espanha. O Brasil foi o país que mais ocupou vagas permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Vagas rotativas no Conselho de Segurança da ONU. É o órgão, então, esse Conselho de Segurança responsável pela manutenção e assegurar a paz internacional. É dele que partem as decisões de intervenção e pacificação. Já falamos sobre os 5 países membros, já falamos sobre os rotativos. Como é formado esse conselho, então?
por membros permanentes, membros latinos, europeus e outros. Brasil e Japão foram os países que mais ocuparam a vaga no Conselho de Segurança rotativo, 10 vezes cada país. Aqui nós vamos ter Uruguai e Venezuela. É feita uma eleição a cada 2 anos, né? Eles substituíram o Brasil e a Colômbia na antiga, que eram os que estavam ocupando anteriormente a vaga. Cabe, então, a esse Conselho de Segurança as deliberações, as decisões, depois eles traçam as suas metas, os seus perfis de intervenção e pacificação e apresentam na Assembleia Geral. Assembleia Geral, todos os países da ONU fazem parte e têm direito de voto livre. Há uma escolha dos representantes do Alto Comissariado, quem vai chefiar cada missão de paz, qual vai ser o país responsável pelo projeto. Lembrando vocês que o Brasil, né, se responsabilizou recentemente pelo Haiti e hoje é responsável pelo Líbano. O planejamento envolve vários critérios, já falamos, operacionais, militares, logísticos e inclusive de vários recursos técnicos, e aí então é aplicado esse projeto. Sempre com relatórios, cabe ao secretário-geral da ONU a apresentação desses relatórios, dessa missão de paz e dos objetivos que estão sendo alcançados por ela. Quem é enviado numa missão de paz? Soldados voluntários dos países membros. A ONU não possui uma frota sua, ela não possui uma tropa sua, ela não tem polícia própria. Então, os países, eles se voluntariam, eles são escolhidos, né, os representantes, e se voluntariam a fazer parte. O que ganha um país fazendo parte de uma pacificação ou de uma intervenção? Poder político. Por isso que o Brasil faz sempre essas ações. O objetivo é reconhecimento. Essas ações, já falamos, né, que envolvem várias especificidades. Brasil já liderou várias e hoje está em 11 países. Esses soldados, eles são chamados de cobertura azul, capacetes azuis. Por quê? Porque eles usam bandanas, chapéus, bonés, tudo azul. Então, esses aqui são soldados da Libéria, tá, queridos? Então, esses capacetes azuis, como são chamados, são os responsáveis pelo exército da ONU. Nos últimos anos, é crescente a presença de mulheres dentro de missões de paz. Nós sabemos que as mulheres ainda são minoria. Dentro da ONU, há uma luta por igualdade. Essa expressão aqui se refere aos soldados da ONU. Esses espaços estão sendo cada vez mais abertos, também são voluntárias, também seguindo as mesmas regras dos voluntários masculinos. Brasil mantém a sua ajuda de paz em 11 países. Desses 11 países, Colômbia, Equador e Peru é por associação à Organização dos Estados Americanos. Depois nós vamos ter a MINUSTAH no Haiti, que foi por liderança brasileira. Aí nós vamos ter vários outros países envolvidos, entre eles o Líbano, a Libéria, o Sudão, Saara Ocidental, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, República Democrática do Congo, Timor-Leste, que teve um genocídio horroroso, Chipre. Então vai haver vários países com participação brasileira. Já falamos sobre a presença do Brasil no Haiti e no Líbano. Essa presença do Líbano vai ampliar, vai aumentar, porque o Brasil hoje, por estar já lá no Líbano, ele deve vir a ser responsável por reconstruções dentro daquele país que está arruinado por causa da explosão que ocorreu semana passada no porto, né, do Líbano. Então, no Haiti, nós tivemos uma presença que foi de 2004 a 2017, onde
Trabalhamos em várias frentes, distribuição de água, assistência de segurança, distribuição de comida, retiradas de escombro, perfurações de poços artesianos, pavimentação de ruas, construções de hospitais, construções de escolas. Nós tivemos várias ações aqui, não era só pacificação. Violência e eleições diretas foram algumas delas só. Qual foi o benefício para o Brasil? Reconhecimento internacional, poder político, já sabemos disso. Aprimoramento técnico, treinamento dos nossos soldados. Acesso a tecnologias de ponta, porque há uma troca tecnológica dentro dessas ações de paz. Integração e coordenação com outros países. Traçamos novos acordos, mesmo no cunho militar. Aprimoramento logístico no exterior. E melhoria nas condições e coordenações das tarefas. Já falamos sobre a missão de paz do Haiti. Na Libéria, o Brasil fez parte também. O Brasil não é o responsável pela chefia da Libéria, mas possui soldados. É uma região muito tensa, tá, queridos? É uma área com muitas guerras, com muitas tribos distintas, com muitos grupos étnicos rivais. Então, é uma área bastante tensa. Sudão é a nossa nova frente, é uma das mais recentes missões de paz que nós temos, é um dos territórios mais instáveis, mais inseguros. O Brasil está presente no Sudão, hoje não é liderança dentro desse país, porque estamos liderando o Líbano, mas há uma presença muito grande de soldados brasileiros dentro do Sudão. E as missões já comentadas, né? Hoje estamos em 11 pacificações. Então, missões de paz da ONU envolvem as áreas de pacificação, reconstrução e estabilização determinadas pelo Conselho de Segurança da ONU e aprovadas por Assembleia Geral. Precisa ter o consenso das partes, todos precisam concordar. Precisa ter uma política de não violência. Precisa ter uma neutralidade de ação. Por isso que a missão de paz na Venezuela não pode ser feita, porque não há consenso na Venezuela para que haja essa missão de paz. Beijo no coração de todos e até a próxima.